Nos anos 80, uma máquina revolucionária chamada Terac 25 prometia transformar o tratamento de câncer através da radioterapia. Extremamente moderna para a época, ela combinava avanços tecnológicos com precisão, prometendo ser mais rápida e eficiente. No entanto, um simples erro de programação virou essa história de cabeça para baixo, causando mortes e transformando a Terac 25 de um avanço promissor em um pesadelo. Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Sato Gojo e hoje vamos falar sobre o caso assustador do Terac 25. Na década de 1980, a ASL desenvolveu a Terac 25, uma máquina de radioterapia que prometia ser mais precisa do que qualquer outra da época. Projetada para tratar pacientes com câncer, ela utilizava feixes de elétrons e fótons para aplicar doses de radiação de forma controlada e segura diretamente nos tumores. O grande diferencial da Terac 25 em relação às versões anteriores, como a Terac 6 e o Terac 20, era a ausência de mecanismos de segurança manuais. Toda a operação da máquina dependia exclusivamente de um software, o que para a época representava um grande avanço tecnológico. Hoje sabemos que tratamentos como esses são bastante comuns e seguros, com máquinas que aplicam doses controladas de radiação para destruir células cancerígenas. No entanto, sabemos que esse tipo de tratamento pode causar alguns efeitos colaterais. Naquela época, o Terac 25, apesar de inovador, tornou-se um exemplo clássico de como o aprendizado pode vir de maneira mais dolorosa possível. A máquina oferecia dois tipos de tratamento: feixes de elétrons para tumores superficiais e fótons para tumores mais profundos. Na época, apenas o Terac 20 possuía esses dois tipos de modo de operação. Normalmente, os hospitais precisavam de uma máquina para cada tipo de tratamento, o que elevava significativamente os custos. O Terac 25 surgia então como uma evolução do Terac 20, prometendo ser mais eficiente e econômica. Além disso, a Terac 25 garantia que o tratamento seria indolor e sem transtorno, já que as doses de radiação eram administradas de forma rápida e precisa. No entanto, a realidade se mostrou bem diferente. Outro ponto importante a ser destacado é que o software de controle da máquina desenvolvido pela ASL foi escrita por apenas um programador. A ASL, pressionada para lançar a máquina rapidamente, deu ao desenvolvedor um prazo muito curto para a conclusão do código. Acredito que o mais provável é que eles, para entregar no prazo que a ASL queria, não realizaram todos os cenários de teste possíveis e mal eles sabiam que isso iria custar caro. Em 1985, o primeiro caso grave aconteceu. Uma mulher de 61 anos de idade chamada Kate estava sendo tratada para um câncer de mama no Hospital Keystone, na Geórgia, Estados Unidos. Durante a sessão, ela sentiu uma dor aguda, como se estivesse sendo queimada por dentro. A equipe médica, no entanto, garantiu que a máquina estava funcionando corretamente e que esse procedimento não deveria causar nenhuma dor. Ela foi examinada, mas como não havia nenhum sinal de queimadura, apenas seguiu em frente, dizendo que poderia ser algo relacionado ao nervosismo ou algo do tipo, mas não foi bem isso que aconteceu. No outro dia, Kate voltou ao hospital com uma mancha vermelha em seu corpo. O médico, sem saber o que fazer, reuniu uma equipe para investigar a paciente, e depois de um tempo de investigação, veio a surpresa. Kate, infelizmente, recebeu uma dose letal de radiação de 20.000 rads. Isso mesmo. A dose segura para o tratamento seria de 200 rads, que é a dose segura de radiação para o ser humano. Mas um erro fez com que a máquina aplicasse 2 zeros a mais. Como eu disse, 200 rads é a quantidade de dose segura que um ser humano pode receber. Acima disso, pode causar alguns problemas sérios, e a partir de 100 rads, muito provavelmente você não sobrevive. Mas a equipe estava diante de uma pessoa que recebeu 20 vezes a quantidade letal de radiação por conta de um erro no software da máquina. A empresa foi contactada depois desse incidente pelo próprio médico, porém a SL teve a coragem de culpar o próprio médico ao invés de pedir uma revisão de testes na máquina. E ainda disse para ele só entrar em contato novamente quando tivesse provas de que o erro teria sido da própria máquina. Pois é, negligência total por parte da empresa. Para eles, aquilo não era uma prova suficiente de que teria sido algum erro na máquina. Enquanto isso, Kate começou a sofrer muito por conta da dose letal recebida. Aos poucos, sua pele foi apodrecendo e seu seio esquerdo precisou ser removido para evitar que a radiação se espalhasse, e seu braço esquerdo perdeu totalmente o movimento. Infelizmente, Kate faleceu aos 61 anos depois de sofrer muito. O quão desesperador deve ser perder um ente querido dessa forma. Sua família entrou com um processo contra o hospital e a SL por negligência. Pois é, pessoal, esse caso poderia ter se encerrado aqui. Mas não foi bem o que aconteceu. O que tem de absurdo nessa história eu nunca tinha visto antes. Então senta aí que ainda tem mais absurdo. Depois desse incidente e outro hospital, agora no Canadá,
Frances Hill, uma mulher de 40 anos, realizou seu primeiro tratamento com a nova máquina. Frances realizava seu tratamento de câncer cervical quando de repente a máquina falha e começa a disparar uma quantidade absurda de radiação contra Frances. Ela chegou a disparar 17.000 rádios e nem precisa falar que essa quantidade é muito acima da considerada letal. Frances faleceu meses depois, porém o hospital declarou que a causa da morte de Frances foi devido ao câncer, e não foi revelada a quantidade gigantesca que ela recebeu de radiação da máquina. Nesse caso, o hospital foi mais negligente. Depois desses dois incidentes, cartas foram enviadas pelo Conselho de Medicina para a ASL, pedindo uma correção imediata ou que removesse a Terac 25 até que o problema fosse resolvido. A empresa, em resposta, lançou algumas correções para o software da máquina e afirmou que o problema estava finalmente resolvido. O que a empresa poderia ter feito aqui era suspender o uso da máquina, levantar cenários de teste junto com os profissionais de medicina e depois lançar o patch de correção de software e um mecanismo de segurança manual para prevenir qualquer tipo de problema. Mas não foi isso que aconteceu. Ela simplesmente lançou alguns patches de correções e ficou por isso mesmo. E ainda afirmou que, com as correções, a máquina estaria 9 milhões de vezes mais segura, como se ela já estivesse segura antes. Em dezembro de 85, agora em Washington, a Terac 25 fazia mais uma vítima. Dessa vez não foi informada a quantidade de radiação disparada. O paciente teve uma quantidade alta disparada em seu quadril. Felizmente ele sobreviveu após tratamentos, mas teve algumas sequelas por conta da quantidade de radiação recebida. Médicos do Canadá e Estados Unidos relataram os mesmos problemas com a máquina e começaram a manter contato entre eles. Naquela época era mais difícil compartilhar informações, já que não tinha internet, e contatos eram feitos por cartas ou telefone. Enquanto isso, a SL não parava de receber reclamações, reportando problemas com sua máquina, e a resposta era sempre a mesma. Sua máquina não tinha problemas e que era culpa dos próprios médicos que estavam operando as máquinas de maneira errada. Como mencionado, o código da máquina tinha sido escrito por apenas um programador que não se sabe quem foi. E como de se esperar pela pressa de lançar a máquina no mercado, além dos testes, os tratamentos de erro também não foram feitos corretamente. Para se ter uma ideia de o quanto o código foi mal escrito, as mensagens de erro que apareciam simplesmente eram malfunction, que continha um número sequencial que iam de 1 a 64. Então às vezes aparecia um erro com mensagem malfunction 34, malfunction 48, etc. Para quem é programador já vai entender do que eu estou falando. Tratamento de erro de um software é algo que tem que ser feito com muito cuidado, já que é ele que vai indicar qual problema está ocorrendo e assim ser corrigido o mais rápido possível. Ter uma mensagem de malfunction em uma máquina que usa radiação em tratamento é no mínimo bizarro. Como as mensagens de erro não eram lá muito intuitivas para quem estava operando, era muito comum os médicos, ao se deparar com o erro, realizar um reset na máquina e reiniciar o processo novamente. Outros seguiam as instruções presentes na máquina e as instruções que apareciam na tela era pressione P para continuar. Isso mesmo, ignorava completamente o erro. Dentro do conjunto de erros de malfunction, estava presente o erro que ficaria conhecido como o erro mais mortal presente em um sistema, o malfunction 54. Alguns programadores identificaram esse padrão de erro graças a um procedimento realizado no dia 21 de março de 1986 no Texas. A mensagem aparece quando a médica que operava a máquina, ao invés de selecionar E de elétrons, acabou selecionando X de raio-x. Percebendo o erro antes de iniciar, ela fez a troca bem rápido para o modo correto e continuou o tratamento como de costume. O paciente começou a se debater na máquina com uma forte sensação de choque passando pelo seu corpo. Ele tentou avisar a médica, porém ela estava em outra sala. Quando ela voltou novamente, se deparou com o erro malfunction 54 na tela. O manual da máquina, o malfunction 54 quer dizer que o paciente recebeu uma dose muito alta ou muito baixa de radiação. No caso, a máquina dizia que ele havia recebido uma dose muito baixa, e seguindo as instruções que lhe foram passadas, ela simplesmente ignorou o erro e apertou o botão de continuar novamente. O paciente começou a bater na máquina desesperado, chorando, pedindo para sair. Exames foram feitos, mas nada foi indicado. No outro dia, ele voltou novamente ao hospital com hemorragia interna. Ray Koss faleceu em setembro daquele ano, após receber incríveis 25.000 rádios de dose de radiação. A médica afirmou que poderia ter sido uma falha elétrica no hospital que havia causado o problema. Mesmo já sendo avisados de que a máquina estava com algum tipo de problema, eles se recusavam a acreditar, e colocavam a culpa sempre nos médicos e operadores. A próxima vítima foi um homem de 66 anos chamado Verdon Kidd, que trabalhava como motorista de ônibus.
Foi ao mesmo hospital que Ray Koz havia recebido a dose de 25 mil raios de radiação. Durante o procedimento, os médicos se depararam com o mesmo erro que matou Ray Koz, Malfunction 54. E acreditem, eles seguiram as instruções e ignoraram o erro. Resultado: Vernon recebeu uma dose alta diretamente no seu rosto. Vernon relatou que viu um feixe de luz muito forte e de repente começou a ouvir zumbidos. Vernon, infelizmente, faleceu com uma lesão aguda por radiação no lobo temporal direito do cérebro e no tronco cerebral. O hospital decidiu parar o funcionamento da máquina por um tempo, e isso só ocorreu porque aconteceu duas fatalidades no mesmo hospital, senão mais pessoas teriam o mesmo destino. Após a realização de uma investigação mais aprofundada, graças a um físico chamado Fritz Eiger, que trabalhava no hospital, ele passou um final de semana realizando testes na máquina e anotando os erros que aparecia enquanto falava por telefone com um dos técnicos da ASL. O objetivo era reproduzir o Malfunction 54 novamente. Depois de um tempo, finalmente o erro foi reproduzido. E ali estava a prova que a ASL tanto queria. O erro Malfunction 54 acontecia da seguinte forma. De alguma forma, ao realizar a alteração do modo de raio-x para elétrons, como havia ocorrido no caso do Ray Koz, a máquina não salvava as alterações e iniciava com uma quantidade alta de radiação, e isso causava o erro Malfunction 54. Bom, caso resolvido então. Não exatamente. Após essa descoberta, a SL fez um comunicado informando do ocorrido e que finalmente tinha corrigido o erro e seguiu assim. Mas na verdade o erro não era tão simples como foi explicado. Então, em janeiro de 87, no hospital de Yakima em Washington, esse mesmo hospital já havia tido problemas ao aplicar uma dose alta de radiação anteriormente no quadril de um paciente. Recebeu Glenn Dodge para um tratamento. Mas o que poderia dar errado, já que a máquina supostamente estava corrigida pela SL? Então, configurado para disparar 86 RAD no peito de Glenn. Ao iniciar o procedimento, ao invés de 86 RAD, a máquina disparou 10 mil RAD. Glenn faleceu meses depois e todos ficaram surpresos e sem entender o porquê aquele erro continuava acontecendo. Na verdade, o erro ocorria quando o operador fazia alterações muito rápidas nas configurações antes dela iniciar totalmente. A máquina não salvava as configurações e iniciava com uma base de radiação muito superior ao permitido. O erro, em resumo, era causado por uma condição chamada de corrida de dados, quando uma operação aritmética gera um valor que excede a capacidade máxima de armazenamento do tipo de dado que está sendo utilizado, e então ocorria o Malfunction 54. Felizmente, esse foi o último caso grave envolvendo a Terac 25, porque logo depois a SL enfrentou uma avalanche de processos judiciais, tanto das famílias das vítimas quanto das autoridades regulatórias. A empresa foi acusada de negligência por não ter realizado testes adequados e por não ter implementado interlocks físicos que poderiam ter evitado as superdosagens de radiação. Além disso, o fato de o software ter sido programado por apenas uma pessoa, sem supervisão ou revisões rigorosas, levantou questões sérias sobre a responsabilidade das empresas no desenvolvimento de tecnologias médicas. Felizmente, depois de tantas fatalidades, a Terac 25 foi retirada dos hospitais em 86, sob uma ordem da Federação de Medicina dos Estados Unidos. Ainda assim, foi enviado um novo modelo da máquina com várias alterações e sistemas de segurança que desligava a máquina caso o nível de radiação ultrapassasse o nível permitido. Mas mesmo assim, a máquina ainda apresentava alguns problemas não fatais, e isso fez com que ela fosse completamente erradicada dos hospitais. Com muitos problemas na justiça, a SL teve que fechar as portas em 88. O caso Terac 25 transformou a forma como sistemas de softwares e máquinas médicas são desenvolvidas e testados. Hoje, existem regulamentações muito mais rígidas para garantir que erros como esse não aconteçam novamente. Se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar desse outro, onde vamos analisar um mundo sem tecnologia. Não esqueça de deixar seu comentário sobre esse caso. Sugestões de vídeo são sempre bem-vindos. Um forte abraço e até a próxima.